Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas espalhados pelo mundo. Mais uma vez, estamos aqui, eu e Gabriela Perfeito, para tratar de um tema que seja do interesse de nós, servidores aqui do Itamaraty, por que não, dos outros ouvintes, né, que acabam tendo contato com o nosso conteúdo. Hoje nós estamos com duas convidadas muito queridas. Muito especiais. E nós vamos falar sobre mulheres na diplomacia, a liderança no serviço público. Então, convidamos pessoas que podem falar sobre esse tema de uma forma mais aprofundada. E esperamos que esse bate-papo possa construir dentro de você mais conhecimento e melhorar a situação no Itamaraty também, do conhecimento sobre esse tema. A gente sabe que os debates que acontecem sobre gênero hoje ainda são muito superficiais, internamente principalmente, e a gente quer que esse tema seja cada dia mais aprofundado. Gabi? Exatamente. Acredito que as duas têm muito a contribuir para o nosso debate, para o nosso letramento, inclusive no que seria, qual é o papel da mulher quando está em liderança. A gente sabe que ser mulher e líder é um desafio de per se, como é que se diz? Por si só é um grande desafio. Nós, mulheres, de modo geral, que trabalham, tem a questão da tripla jornada, muitas vezes, da dupla jornada, certamente, porque é a jornada de casa, a jornada da família. Nós sabemos que cuidadoras são 90%, ou sua grande maioria, são mulheres que cuidam da casa, cuidam da família, cuidam do parente ou do amigo que está debilitado ou precisando. E também temos um outro lado da moeda, que é a questão da liderança feminina, como os desafios que a mulher tem para liderar, de se sentir empoderada para liderar e também de ter o seu papel como líder aceito. O modo de liderar da mulher não é igual ao modo de liderar do homem. Quando a mulher muitas vezes tenta emular um jeito masculino de liderança, isso é bom, é ruim? O que a gente pode... existiria um modelo ideal de liderança? Existiria uma coisa chamada liderança feminina? Existiria uma liderança masculina? Não sei. Então a gente vai tratar de vários assuntos aqui hoje. A gente vai tentar tocar nesses temas e trazer algumas pautas para o debate. Afinal de contas, a gente está gravando isso aqui antes, mas esse podcast irá ao ar em março, que é o mês da mulher. Então, é isso. Eu vou dar as boas-vindas aqui, então, para Érica Vanessa e para Vanessa Dolce de Faria. Ambas são nossas colegas aqui no Itamaraty. Filiadas ao Síndico de Itamaraty. Exato. E eu acho que a gente pode começar. Vou pedir para elas se apresentarem. Vanessa, você pode se apresentar, dizer quem é você na fila do pão? Me conta aí. Fique à vontade. Posso. Bom, olá a todas e ao pessoal aí que nos acompanha. O meu nome é Vanessa Dolce de Faria. Eu sou diplomata de carreira, sou ministra de segunda classe. E eu estou ocupando um cargo novo que gera muita curiosidade. Eu sou alta representante para temas de gênero. E agradeço muito a possibilidade de vir aqui conversar com vocês. Aceitei na hora, né? Nem pude me preparar de um dia para o outro. Mas venho nesse espírito assim da gente poder bater um papo aí sobre um tema que nos atravessa a todas, né? E que deve, na verdade, atravessar a todos também, né? Então espero que a gente possa conversar sobre isso. Obrigada. Érica? Sou Érica Vanessa. Assim como você, estou aqui literalmente pousando, que eu acabei de voltar da Cidade do México, comecei agora na CGPI e estou feliz aqui representando o nosso comitê de gênero. Sou secretária executiva adjunta do comitê, estou aqui representando as meninas também, 17 anos de Itamaraty, oficial de chancelaria, e muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom. Para falar de um tema que é tão importante e tão invisibilizado, mas isso vai mudar. E você quer começar com as perguntas? A gente, na verdade, a ideia, todo mundo sabe, para quem acompanha o nosso podcast, todo mundo já sabe que a gente gosta de bater papo e a gente vai fazer umas perguntas mais para instigar o debate, instigar a fala de vocês. Acho que a gente pode começar com Vanessa. Uhum. Vanessa, diga o que é um pouco do seu, o que é ser a representante, alta representante de gênero
E o que são os desafios que você vê nessa posição? Então, esse cargo ele foi criado num contexto de começo de governo, né? Começo do governo Lula, da gestão atual, do ministro Mauro Vieira e da secretária-geral, da embaixadora Maria Laura, em que houve uma percepção de que era necessário reposicionar o Brasil, né? Essa coisa de que o Brasil voltou, mas também e especialmente reposicionar o Brasil nos debates e nas discussões de gênero, porque o país havia estado ausente, né? O gênero tinha sido um tema, inclusive, problemático nas negociações internacionais, a gente mudou posições tradicionais. Então, houve uma percepção de que a gente deveria voltar a atuar e de que ajudaria a ter uma pessoa dedicada exclusivamente a isso, né? A acompanhar essa normalização, mas não só isso. Grande parte do meu trabalho é ter interlocução com diplomatas que fazem o que eu faço em outras chancelarias. Esses temas de gênero, eles acabam se ligando numa agenda complexa e transversal, que transcende uma área específica de direitos humanos, né, como era tradicionalmente, e que está, na verdade, em milhões de agendas. E isso acontece também nas políticas públicas no governo federal. Então, o meu trabalho é um pouco assim, um horizonte impossível, né, que é tentar acompanhar os principais movimentos nas políticas públicas brasileiras, as relações disso com a política externa, construindo pontes com o governo, sobretudo com o Ministério das Mulheres, mas com o governo em geral, e fazer interlocução externa mais privilegiada com pessoas que ocupam uma função análoga. Então, eu tenho muito contato com as latino-americanas, especialmente, mas não só. Já tive reunião, enfim, virtual ou presencial com muitas de outros continentes, e buscar avançar nas questões todas que aí se embrenham com questões também, se misturam também com questões internas nossas, né? Acho que eu posso... a gente pode aprofundar assim à medida que a conversa avançar. Não é só política, não é uma representante interna. É um cargo para pensar a política externa a partir de um ponto de vista de que gênero esteja na pauta. É isso, mais ou menos. É um cargo de representação. Tem essa dimensão muito grande de representação, que pressupõe que eu conheço o que está sendo feito internamente no país, que tem a ver com esse movimento do presidente Lula ter determinado que todos os ministérios tenham uma assessoria de participação social e diversidade, né, que foi algo que nós criamos pela primeira vez seguindo essa orientação. Na verdade, quase todos os ministérios têm, junto ao ministro ou à ministra de Estado, essa assessoria funcionando. Eu trabalho diretamente na assessoria, né, junto à assessoria de participação social e diversidade, chefiada pelo Fabrício Prado, que acho que todos vocês conhecem. Então, tem essa dimensão de buscar aprofundar a perspectiva de gênero, que, no caso do Brasil, não se dissocia de raça e de uma visão interseccional. Então, é uma busca de transversalidade, seja interna, na forma como você olha as questões, seja de baixo para cima, porque ela afeta, né, todas as carreiras. Acho que a nossa discussão hoje aqui é mais, né, no serviço público, mas a projeção disso na política externa também. Então, também o acompanhamento das principais negociações, claro que num nível mais político, né? Então, por exemplo, agora, o G20, que pela primeira vez está acontecendo agora no Brasil, né? Nós inauguramos um grupo sobre empoderamento da mulher. Então, tive ligada com isso. O ano que vem vai ter a COP30 no Brasil. A gente quer discutir também mudança do clima e mulheres, porque as mulheres e meninas são sempre mais afetadas também, né? E dentre as mulheres, as negras, né? As quilombolas, as indígenas. Então, é uma discussão, é um cargo novo, e que pressupõe a gente avançar também num olhar novo, né? Com todos os desafios que isso traz. Muito bom, muito legal. Né? Muito legal mesmo. Eu acho que aí no paralelo, Érica Vanessa está pensando dentro, não é? O comitê parte dessa assessoria. Pois é, eu estava aqui me perguntando assim, eu acho que nesse cargo você não chega naquele momento muito específico de compartilhar experiências entre outros países, ou chega?
Não, tem que chegar mais, eu acho. Porque eu acho que nos ajuda, né? A gente saber como isso está acontecendo em outros países, ajuda a olhar a realidade brasileira também e trazer ferramentas que podem ser úteis. E eu imagino que o comitê vai aproveitar muito dessas informações que a gente possa conseguir através de vocês. Fala um pouquinho do comitê pra gente, Érica. Pois é. Ele foi criado, ele na verdade eu acho que ele existiu já, era o Comitê de Gênero e Raça. Ele existiu e eu também fiz parte da primeira turma do comitê, era Comitê de Gênero e Raça, isso foi em 2014. A gente tinha uma equipe muito boa, mas a gente estava engatinhando ainda e com as mudanças de governo, com tudo isso foi se perdendo até que foi extinto. O que foi uma pena, né, porque foi a primeira vez que a gente deu efetivamente um passo na luta contra a igualdade, na luta contra o preconceito, que ele está enraizado no Ministério porque ele é um reflexo, no serviço público, ele é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? É uma coisa que não tem como desvencilhar uma da outra. Exato. E então, esse comitê, ele renasce agora com mais específico, né? Porque agora você tem a separação gênero, raça, PCD. Comitê LGBTQIA+, PCD. E isso eu acho que dá uma perspectiva que a gente possa agora tratar de temas mais específicos de cada uma dessas vertentes. E de forma mais prática. Exato, de uma forma mais prática, que é o que a gente precisa. A gente precisa sair do papel e entrar na ação. A gente não pode ficar esperando que a sociedade evolua, porque ela está evoluindo. Percepções que a gente tinha há vários anos, hoje a gente entende, não, isso é preconceito, não, isso não se fala, essa postura a gente não toma. Só que a gente não pode esperar que a sociedade evolua ao ponto que a gente consiga avançar efetivamente nas relações de trabalho. Então, acho que os comitês estão aí exatamente para a gente consiga colocar a mão na massa e acelerar essa evolução. Exatamente. Eu acho que é nesse caminho. Não dá para esperar, eu acho que, no meu entendimento, não dá para esperar uma coisa acontecer para que você possa fazer a outra. Você não vou esperar a sociedade evoluir para que eu possa tomar uma providência. Não vai tomar providência Senão, nunca. provavelmente, só os nossos bisnetos vão finalmente usufruir de uma sociedade justa e igualitária. Exatamente. Muito bom. Aí, nesse contexto, eu pergunto para as duas. Quais são as ações que vocês têm previstas ou que vocês efetivamente já têm adotado? Alguma coisa que a gente possa, compartilhar, exato. Olha, esse. A Vanessa já falou um pouco de ser a primeira vez que o G20 vai ter uma discussão específica sobre liderança feminina. Eu acho que isso já é super, vamos botar lá na caixinha de conquistas. No âmbito do governo, né? Por exemplo, como estão as discussões nesse sentido, as políticas afirmativas e tal? Eu vou responder isso, mas só um comentário sobre o G20, porque eu acho que tem uma dimensão das discussões. O Brasil fez um documento que os 20 países que compõem o G20 concordaram em discutir esse documento. E aí nós propusemos 3 eixos. Igualdade, violência, depois se subdivide, e o terceiro, justiça climática, né? E dentro da violência, a questão da violência cibernética. Né? O Brasil tem canais, e nos últimos anos isso aumentou muito, com 8 milhões de seguidores, aí, com desinformação e com um atravessamento de gênero muito forte, né? Com muita misoginia, um problema que não é exclusivo do nosso país, né? Aí eu acho que é universal, mas é uma das discussões que vai ser feita e eu acho que é importante mencionar. Então, internamente, pegando um gancho no que a Érica disse, concordando totalmente, eu acho que a gente teve um primeiro ano de governo buscando uma normalização e com alguns acenos importantes, né? De raça, de gênero, de representatividade, mas agora a gente está entrando já num segundo momento em que a gente precisa justamente, acho que a palavra-chave sempre é institucionalizar, né? O que ficará quando a gente não estiver mais aqui, enfim, em outro posto. Eu acho que esse é o desafio, né? E nessas pautas de diversidade e representatividade, em novembro do ano passado, o governo deu um passo muito grande, que foi a edição de um decreto, do presidente Lula, que é um decreto que instituiu um programa federal de ação afirmativa. Né? E eu estava te ouvindo, isso que você disse também, que a gente tem que se adiantar, não dá para ficar esperando, né? Eu fiquei lembrando que as universidades começaram no Brasil
a implementar cotas raciais 8, 10 anos antes da lei. Né? A lei é de 2012, né? Uma de 2012 e outra de 14, mas a UNB foi em 2004. E a UERJ, eu acho que era estadual, foi a primeiríssima, foi até antes. Né? Eu lembro que a UNB era 2000. Então, assim, ação afirmativa quando há vontade política e há esse olhar de inclusão, porque é disso que a gente está falando, né? Incluir, promover a justiça social, quando a gente fala de diversidade, a lei veio depois para acompanhar e para dar uma normalizada e uma organizada, né? Então, tem coisas sendo feitas, né? A gente tem o decreto do Ministério de Igualdade Racial propondo que 30% dos cargos em comissão sejam de pessoas negras. A gente tem muita dificuldade no Itamaraty de cumprir isso, embora tenhamos sido o primeiro ministério que fez uma ação afirmativa no programa de ação afirmativa, né? Ainda no final do governo Fernando Henrique. Sim, fez 20 anos, o ano passado, esse ano, não é? Exatamente. O ano passado. 2020, não, foi 2001, acho final de 2001, 2002 que então começou foi. isso. E agora esse programa, inclusive, a gente deu um atravessamento de gênero, porque pela primeira vez a gente no PAA, para quem, né, nos acompanha aí, não é das carreiras, é o programa de ação afirmativo para as pessoas negros e negras que querem prestar o concurso para ser diplomata. Metade das bolsas vão ser conferidas para mulheres. Então, dentro de um programa de ação afirmativa, a gente fez um novo recorte interseccional com gênero, né? Quer dizer, a gente está num momento... Mas, enfim, essas coisas já foram feitas. Agora a gente tem que pensar o que mais... E tem muito mais para ser feito, né? Eu acho que os desafios das nossas carreiras são complementares, mas têm suas especificidades. No caso das diplomatas, a questão da representatividade nos espaços de poder, né? Então, este decreto, ele dá agora, estava comentando com a Érica um pouquinho antes aqui, chegou finalmente o plano de trabalho, assim, como que os ministérios devem trabalhar. E aí são 4 grupos, não tem uma identidade total com os comitês, né? O nosso sistema de diversidade, que a Érica representa o comitê de gênero. Exato. Tem gênero, raça, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Sim. E o Programa Federal de Ação Afirmativa fala em 4 grupos. Negros, quilombolas e indígenas, com 3 grupos, pessoas com deficiência e mulheres, né? São esses 3 grupos. O LGBTQIA+, até porque é um pouco complicado, né? Você fazer cota para LGBTQIA+, eu entendo que algumas prefeituras, prefeitura, não me lembro exatamente, teriam cotas para transgênero. Sim. Aí, ok, mas talvez entre na parte de gênero também. Agora, eu não sei se existem estudos com relação a casais homoafetivos, a pessoas não binárias, etc., que, enfim, algo que justificasse talvez um quarto grupo específico para... Ai, meus amigos do grupo, me desculpa, galera do GAL, né? Não, mas assim, o que eu quero dizer, deixa eu ver se não vai ficar errado. O que eu quero dizer eu entendo que às vezes essas pautas podem ser comuns também para outras minorias, entendeu? Então, assim, como a gente acabou de ver, a pauta de ação afirmativa de raça trouxe para si também a questão da igualdade de gênero. Então, quem sabe, a de gênero não traga para si violências de discriminação contra pessoas sexualmente diversas. Então, é isso que eu quero dizer. Não, e é importante você englobar esses 4, principalmente porque a gente é o país que mais mata, mais né? mata, sim. Então, Exatamente. isso é fundamental. Eu entendo bem isso. Existe esse debate das cotas. Eu acho que foi o Ministério do Trabalho, se eu não me engano, teve um concurso recente que houve uma tentativa, não sei se judicializou ou não, mas havia as cotas, não foi? Cota para LGBT? Sim, pessoas trans. Pessoas trans. O decreto englobou esses 4 grupos, e aí ele propõe uma série de medidas possíveis que os ministérios podem escolher e adotar, mas todos deverão adotar. Então aí você tem desde discussões de cotas até metas, medidas afirmativas que muitas a gente já tem adotado, então bancas paritárias, coisas que a gente já vem fazendo, né? Acho que no Instituto Rio Branco a gente teve muito avanço mesmo, de mentalidade, de práticas, mas agora a gente está justamente entrando num outro momento muito desafiador, mas acho que é uma grande felicidade a gente ter a possibilidade de botar no papel, né? E de trabalhar conjuntamente. E aí eu acho que o papel dos sindicatos
das associações de classes e dos sindicatos, para além dos comitês, é fundamental. Tem que trabalhar conjuntamente nessa construção. Inclusive, é um tema muito... um dos temas da nossa primeira reunião da mesa setorial, que foi recentemente aberta, a mesa setorial, que é uma iniciativa do governo federal para que haja uma discussão interna sobre questões que melhorem a qualidade de vida e as relações de trabalho internamente e que não tenham impacto financeiro. Então, quando você tira essa parte do impacto financeiro, que aí todo mundo tira o foco do dinheiro, você está pensando em quê? Em melhorar as qualidades internas. A diversidade, a justiça. Exatamente. Tudo. Então, assim, um dos temas da nossa primeira reunião é diversidade, é gênero, porque a gente sabe as questões internas que hoje em dia são tão importantes, né? E aí a ideia é, no âmbito dessa mesa, desenhar justamente políticas afirmativas. O que pode ser feito e o que vai ser feito. Não é o que pode só. Vai ser feito, de que forma e quando e como. Né? É transformar a ideia e a vontade numa política interna, institucional, de querer fazer aquilo acontecer. Né? Não é só ficar bonito para fora, você tem que efetivamente fazer acontecer dentro. Eu acho que aqui, desculpa, Érica, te interromper, eu acho que vale uma explicação do que é a mesa setorial, né? Porque a gente repisa, mas eu acho que é importante, porque o papel da mesa setorial é você ter uma discussão, vamos dizer assim, orientada, guiada. No sentido de, é óbvio que os sindicatos sempre puderam conversar com a administração dos ministérios. Então, assim, pensa não só internamente, né? Hoje nós temos 2 sindicatos aqui no ministério, mas desde sempre a administração recebe, conversa e tal. A ideia do governo federal, ao criar esse sistema de mesas setoriais, é que esse papo fique registrado. Então, as reuniões da mesa setorial serão todas registradas em ata. Compromissos assumidos na mesa setorial serão objeto de termos de compromisso com... pode haver ou não a presença do MGI, né, da pessoa que é responsável pelas mesas setoriais no MGI, nessas nossas reuniões. É bem para institucionalizar a conversa, para não ficar, a administração prometeu que vai aumentar o número de, tipo assim, que vai fazer as cotas para mulheres no concurso, por exemplo. E aí fica nisso. Cadê? Onde que tá, né? Cadê? Vale o escrito. Isso que eu estava querendo falar depois, que a Vanessa comentou brilhantemente, essa questão da institucionalização, ela é fundamental, porque a gente tem exemplo do Comitê Gestor de Gênero e Raça de 2014. Isso faltou, isso não saiu do papel, isso ficou naquela questão das conversas e não havia uma ação realmente efetiva, até porque a gente estava aprendendo. Então, um escopo legal e uma institucionalização desses comitês vai permitir que a gente não fique à mercê de mudanças de governo. Esses comitês, eles podem perdurar com a mudança dos governos e a gente tenha realmente uma coisa efetiva de combate e de apoio e de melhoria, né, nessas questões de gênero. Aí, nesse ponto, eu posso te dizer que, de saída, eu falo em nome do Síndico Itamaraty, lógico, mas eu duvido que a ADB também não vá se juntar a esse discurso, e a MDB mais ainda, que eu acho que o comitê e o comitê que você está representando aqui hoje deve, inclusive, nos usar como instrumento. Exatamente. Vamos trabalhar em conjunto, vamos nos dar as mãos e construir o trabalho juntos, né? Certeza. Porque vocês já têm pelo menos uma base já construída, já com muitas, certamente, propostas, ideias e necessidades que já foram levantadas. Sim. E a gente agora tem o meio, né? Que é a mesa setorial. Com certeza. Que é um meio de pedir oficialmente e cobrar oficialmente, né? Isso vai ser fantástico.
Nós temos vários pleitos, né? A gente já apresentou, inclusive, esses pleitos. Está um pouquinho ciente, né, deles. Você chegou a ler, se inteirar um pouquinho a carta que chegou em dezembro, antes da reunião, né? Sim. Isso, a gente tem vários e vários pontos, medidas afirmativas, e vai muito naquela questão que você comentou, de coisas que podem ser feitas agora, que não envolvem dinheiro, e que envolvem, na verdade, uma melhoria na qualidade de vida das mulheres do Itamaraty. E chegou a hora de a gente realmente agir. A gente pede, dentre outras coisas, garantir a paridade de gênero em todos os órgãos colegiados do Ministério. Não faz sentido nos órgãos colegiados a gente ter somente homens representando, julgando e decidindo e analisando. A gente tem que ter a participação de mulheres, que o Itamaraty zele pela proporção de mulheres nas carreiras e que sejam respeitados os cargos de chefia e vice-cônsules. Tem vários pontos bem interessantes aqui, eu marquei alguns que vale a pena mencionar. Garantir a diversidade nos eventos, painéis, fotos publicadas em todo o material de mídia social. A gente tenha sempre participação de mulheres. Eu te interrompo rapidamente para falar, porque quando você fala assim, garantir a paridade numa foto, mas que bobagem. As pessoas não enxergam, a gente não enxerga muitas vezes como mulheres. Exatamente, mas não é bobagem, porque o que é visto é muito mais lembrado. A gente, como mãe, ouve muito isso, que o exemplo arrasta. Se você está mostrando que você tem isso, você faz com que as pessoas entronizem esse conceito. Isso é importante. A gente precisa que as pessoas passem a ver isso como uma coisa mais normal do que natural. Exato. Aquela frase mal traduzida assim para o português, que é se você não pode vê-las, você não pode sê-las. Assim, se você não pode, se você não as vir, você não se identifica, né? Exatamente. Tem duas coisas que me ocorreram agora. A primeira foi aquela visão da Maju Coutinho, quando ela foi apresentar, enfim, não lembro que ela foi apresentar. Ela estava na televisão, jornalista, e que eram várias crianças negras que, meu Deus, olha, eu também posso estar na televisão, porque tem aquela pessoa lá. Então, assim, eu também posso estar no Itamaraty, eu também posso ser hoje secretária-geral do Itamaraty, quem sabe um dia chanceler, não é? Então, assim, porque se você não vê, você não consegue ser. É isso mesmo. A outra, eu me lembrei, Trudeau, quando o primeiro-ministro do Canadá, alguns anos atrás, eu não vou lembrar quando, porque eu sou péssima de data. Gosto tanto dele. Pois mas ele quando fez o primeiro ministério, quando ele assumiu o primeiro mandato dele, ele fez um ministério super diverso, e aí era 50% mulheres, tinham indígenas, né? Tinha uma secretária indígena, tinha o gabinete dele era bem, assim, tinha o pessoal do Sikh, né, dos indianos e negros, e aí o pessoal falou, mas por que isso? A gente está em 2014, entendeu? A gente está em 2015, eu sei lá quando que era o ano, mas eu acho que era 2015, a gente está em 2016, a gente está no século XXI. Por que essas pessoas... O errado é que vocês ficarem surpresos dessas pessoas estarem aqui. O errado, eu acho, assim, o que não deveria causar surpresa a presença de metade de mulheres numa foto de líderes de Estado, entendeu? Mas hoje em dia, que não acontece. É isso. Acho que do mesmo jeito, presente. Permite interromper, do mesmo jeito que deveria causar surpresa uma foto, por exemplo, num evento de uma embaixada sobre o combate de violência contra a mulher, apenas homens. Nesse caso, a gente tem que ficar surpresa. Tem que ficar surpresa. Porque realmente não faz sentido nenhum. Né? O que acontece é que a gente é metade da população, mais, né? Mas a gente não ocupa metade do poder político e econômico do país, né? Quem detém o poder econômico e político do país, em sua maioria, são homens brancos. Então, quando a gente, assim, politicamente aprofunda essa discussão, a gente está falando de privilégios de um Estado constituído como né? Ao longo da nossa história, que começa com a escravidão. Então, acho que essas ações afirmativas no Brasil, elas vêm se enraizando já há bastante tempo e elas têm que ser aprofundadas. No nosso âmbito, no governo federal, a gente tem agora a possibilidade desse mecanismo, né? Vamos ver que uso a gente consegue fazer e quanto a gente consegue conjuntamente avançar. Porque também não é fácil. Você falou da importância de ter mulheres, né? Tem que ter mulheres comprometidas com a pauta. Exato. Não basta ter... A representatividade, ela é escorregadia, muitas vezes, né? Exatamente. É mais complexo do que ter mulheres, né? Você tem que ter pessoas... Se você quer que a pauta avance. Exatamente. Você pode só ter mulher e resolver o problema da foto.
a foto está resolvida, mas a política pública não, ela precisa de compromisso É com a verdade. causa, né? Tem que ser. Não é só ser mulher, porque pode ser homem também e estar consciente de tudo isso. O homem, a mulher, a pessoa que está ali, ela tem que estar consciente do que é necessário para que aconteça essa normalização. Eu acho que envolver homens e meninos e essa conscientização ela é fundamental para o feminismo, né? Eu não conheço lugar no mundo onde isso tenha avançado como avançou sem a presença de homens progressistas e comprometidos. Então, acho que é um erro estratégico também a gente não investir realmente nessa construção de pontes, né? Porque uma sociedade mais igualitária, um Itamaraty mais humano, mais feminista, vai beneficiar todos, não é só as mulheres. Não, exatamente. Sabe, vai quebrar aquele tabu do cara que não pode sair às 7 em ponto para buscar o filho. Esse sujeito tem que ter o mesmo direito que a mulher. Né? Porque para a mulher muitas vezes até se facilita, mas o cara fica constrangido, isso tem que acabar. Eu acho que essa é uma mesma pauta. O machismo ele é prejudicial para a sociedade. Totalmente. Ele não é só assim, ele é opressor das mulheres, mas ele é opressor dos homens também. E assim, por isso a gente fala tanto assim de equidade, de acabar com não acabar, mas de redefinição de gender roles, gente. De papéis. Papéis de gênero. Então, por exemplo, quando a gente estava discutindo, quando se discute, no governo federal, eu acredito, em algum momento se discutiu a questão da licença paternidade. Então, assim, você dizer assim, vamos aumentar a licença maternidade, e aí você vai dizer assim, mas a licença paternidade pode ser aumentada, mas os primeiros 6 meses seriam da mulher e o homem... Por quê? Porque o homem, os primeiros 6 meses é a obrigação da mulher estar... Então, eu acho que são questões que podem ser trazidas. Eu acho que essa oportunidade que a gente tem agora com esse programa do governo é interessante também para a gente definir, ou melhor definir, papéis de gênero. E aí a gente vem para o nosso tópico de liderança, porque também a questão da liderança a gente precisa, eu acho, no ponto de vista como sindicalista, que nós precisamos formar líderes mulheres. Né? Naquele ponto, não é Simone de Beauvoir que fala, não se nasce mulher, torna-se mulher? Pois então temos que tornarmos mulheres líderes. E aí eu acho que é muito interessante a gente... fica aí a pauta para vocês aí do Comitê de Gênero. Sim, formação de liderança feminina. Eu acho que é uma coisa que vai em dois sentidos. É a liderança feminina e ser liderado por mulheres. Então, você entende? Assim, ser liderado por mulheres. Normalmente a gente passa por situações, eu já passei por situações em que eu precisei pedir para um homem me acompanhar para poder ter validade naquilo que eu estava falando. Entendeu? E eu estava num país civilizado. Imagina você num país, você tendo que lidar às vezes com tratados locais, em países onde não se discute que mulher não tem vez, entendeu? A gente não está fora da pauta. Eu acho que esses são desafios que a gente tem enquanto servidoras do MRE, entendeu? Sermos aceitas como lideranças. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para dizer sobre a questão de formação de... Tô aqui, querendo falar. Então fale. Não, é o seguinte, essa questão da liderança, ela tem ainda um backstage ainda um pouquinho mais complicado. Quem são as pessoas que são escolhidas para serem líderes? São aquelas que se esforçam mais, que mostram mais competência, que têm mais experiência, que tem mais dedicação. Muitas vezes isso tudo é retirado da mulher, porque ela tem uma segunda jornada. Ela é vista na sociedade como a cuidadora. Então, muitas vezes, aquela pessoa que vai ser escolhida para ser líder, para ser chefe, para coordenar alguma coisa, vai ser aquela pessoa que ficou mais tarde, vai ser aquela pessoa que teve mais dedicação. O que é visto mais dedicação? Mais disponibilidade. A mulher, às vezes, ela tem que fazer uma escolha. Ou ela cuida da família, ou ela é líder. Então, isso é um ponto muito, muito complexo e que tem que ser combatido. A gente tem que pensar em flexibilização do horário de trabalho. A gente tem que pensar
que as mulheres, elas são mães, elas cuidam da casa, elas vão buscar o filho na escola. E isso tem que ser visto como uma realidade, porque assim é a realidade na grande parte da sociedade. A mulher solteira, na família em que ela está, eu mesma sou solteira, não tenho filhos, mas ela não é casada, ela não tem filhos, ela tem disponibilidade para cuidar de um parente. Porque eu sou casada, tenho filhos, então tudo isso tem que ser analisado de uma maneira muito, muito minuciosa. Porque a liderança, ela envolve uma dedicação e Vanessa uma... tem que falar, uma porque coisa ela está nesse papel. Ela Pois está é. ali, ela é a líder. Pois é. Entendeu? Pois é. Eu acho essa, de tudo que a gente falou até agora, isso é fundamental, né? Assim, primeiro uma coisa, no registro de política pública, a gente está avançando na política de cuidados, né? O Brasil nos últimos anos, enfim, agora a gente vai lançar em maio, o MDS coordena, e isso está vindo para as discussões externas também. Então, na reunião que vai haver agora em março da Comissão sobre os Direitos, sobre a Situação da Mulher em Nova York, é um dos temas em que o Ministério das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves, vai se aprofundar. A economia do cuidado, porque é justamente isso, tudo que tem que acontecer para que a mulher possa existir em todas as dimensões possíveis, né? A primeira, obviamente, é o empoderamento econômico, né? Sem dinheiro você não faz nada, ninguém faz nada, inclusive as mulheres, né? Isso é um problema básico de grande parte das brasileiras, a dependência financeira. Mas nos espaços de poder em geral, ainda há uma visão muito tradicional, conservadora, masculina, né? Então, essas questões de conciliação, elas são os grandes desafios que a gente tem, eu acho que isso no Brasil e fora, para assumir posições de poder. E na minha carreira isso é muito claro, porque outro dia eu li um dado, assim, acho que 60%, se eu não me engano, era uma coisa muito alta das mulheres diplomatas se aposentam como conselheiras. Exatamente. Quer dizer, é um gargalo enorme o tal do CAI, né, que a gente faz para poder virar ministra. Sim. Porque justamente vem no momento da carreira que geralmente você está lá na fase tendo filho ou com filho no pequeno, momento de vida, né? Que é exatamente o momento em que você está precisando se dedicar à sua família, né? Em termos de... E aí eu acho que também existem, e essa discussão é muito complexa porque ela é muito subjetiva, mas eu também acho que existem amarras psicológicas, subjetivas das próprias mulheres, né? Sim, então, exato. Cada uma vive de um jeito. Eu fiz o CAI e gostei. E encarei como uma coisa assim, foi um ano em que eu vi menos mesmo os meus filhos, mas eles tinham orgulho, aquilo para mim aquilo não foi uma coisa, mas eu acompanho muitas colegas incentivando, assim, que vivem isso com muita dificuldade, né, e assim, também quando não é dificultoso para uma, não quer dizer que não exista um problema social em torno da questão. Exatamente. Né? E porque eu acho que às vezes tem também uma visão, a pessoa que atravessou certas coisas acha que os outros têm que atravessar igual, não, a gente tem que ter um pensamento coletivo, exatamente, de como a gente resolve um problema que existe na ascensão funcional das diplomatas. E que não é tratado individualmente. Não pode ser tratado individualmente a partir da experiência de cada uma. Exato. Existe um dado, né? As mulheres não progridem porque elas param nesse gargalo. Precisa ter um olhar do Estado sobre o que acontece, né? O que acontece, a mesma coisa na prova, para ser diplomata, né? As mulheres prestamos sempre mais ou menos aí em 40%, só passa para a segunda fase uma proporção de 20, 25, 23, né? Que aí chega até o final. Então, alguma coisa acontece aí, né? São esses gargalos de acesso na entrada e na ascensão, no caso da carreira diplomática, que tem um viés de gênero muito evidente. Muito. Assim, a gente tem essa dimensão que a gente até estava comentando antes de começar aqui a gravar, que já alcança também as outras carreiras, que é a coisa de que para a mulher é mais complicado no serviço exterior ter que levar o seu cônjuge consigo, porque muitas vezes a pessoa vai ter que abrir mão. Meu marido mesmo abriu mão da carreira dele quando a gente saiu a primeira vez para o exterior. Então ele foi uma decisão familiar, a gente sentou, conversou e pensou prós, contras e decidimos ir. Mas imagina, é um caso de um homem que concordou e que se adaptou. Quantos casos a gente não conhece de colegas das mais diferentes carreiras, que os maridos foram e não se adaptaram, tiveram que voltar e disseram que nunca mais iriam, ou que nunca saíram daqui da Secretaria de Estado, porque... Isso quando o casamento não acaba, né? Como gera uma coisa muito pior, muito saúde mental totalmente abalada. Uma outra coisa, um dado interessante nesse ponto de vista, é que o seguinte, para a oficial de chancelaria, ela, até outro dia a gente não tinha, e para as assistentes também, a gente não tinha até outro dia, alguns anos atrás, não tinha um tempo mínimo de exterior
para progressão e para promoção. Então, várias colegas ficaram na Secretaria de Estado até os filhos crescerem, para depois saírem para o exterior. Então, assim, várias colegas ficaram 15 anos, 16 anos no trabalho, ou seja, trabalhando aqui, mas só conseguiram convencer o marido ou convencer a família, porque às vezes não é só o marido, às vezes são os pais. E aí também tem a questão dos pais que vão ficando mais velhos, aí é mais difícil você sair, porque você está aqui cuidando, entendeu? Você é cuidadora dos seus pais. Então, elas deixam para sair num momento em que os filhos estão mais ou menos crescidos, entrando na faculdade, ou quase entrando, para a gente poder ter uma autonomia maior no exterior, entendeu? Dependerem menos da mulher nesse caso. É um dado interessante, é empírico, né? Então, um outro dado empírico, porque que você está dizendo me ocorre, eu converso muito com candidatas, né, moças que querem ser diplomatas, e essa questão do casamento aparece o tempo todo, assim. E eu acho tão interessante, assim, é um pouco até decepcionante, que a preocupação hoje, em 2024, de uma moça de 22 anos, seja, eu vou casar, e eu penso assim, puxa, eu tive essa preocupação, mas talvez não tão premente como eu vejo, né? Essa questão é uma questão, né? Eu vou conseguir conciliar eu vou conseguir ser mãe, e eu sempre digo assim, olha, o amor acontece. Não é verdade? É verdade. Para todas as profissões, inclusive nessas nossas escolhas. Agora, o resto, né, daí também, mas eu tranquilizo nesse sentido, assim, eu garanto, eu não conheço uma pessoa que não tem. Acontece, e o resto, cada história é de um jeito, né? Exatamente. Mas essa questão da compatibilização, assim, se eu vou casar, se eu vou, né, ter filho nem tanto, mas casar parece muito. Nesse ponto, previsibilidade na carreira também seria, entendeu? Muito importante, porque você consegue se planejar para fazer o CAI quando você tiver, sei lá, no Brasil podendo pagar uma babá e não na Suécia, onde você não vai ter como pagar uma babá para ficar com seus filhos, para você fazer a sua dissertação, entendeu? Eu acho que tudo isso, tá vendo? São questões que permeiam e que às vezes a gente nem... Pois é. Sabe uma coisa que eu imagino quando a gente fala também nessas questões de liderança? A gente está num campo de corrida, tá todo mundo ali na linha, né? Pronto para iniciar a corrida, para alguém disparar e a gente correr. Os homens estão lá livres, preparados para iniciar a corrida, prontos para ganhar. A gente pode estar o mais pronto possível, mas a gente vai ter pelo menos 2 joelheiras assim, pesando 10 quilos cada uma, um elástico prendendo, e a gente tem que fazer o mesmo esforço para tentar conseguir. O dobro isso é do triste, esforço. né? Mas é a realidade. É verdade. A gente vai lutar contra isso. Como disse a Vanessa, é um horizonte infinito. Utópico, mas tem que começar em algum lugar. Olha, se a gente pensar que a gente aprovou a lei de igualdade salarial agora, exato. E que a Berta Lutz, né, a grande ícone nosso, aí, mulher, diplomata lá, conferência da ONU, a Berta Lutz foi uma diplomata brasileira, enfim, na década de 30 do século passado ela lutava para isso. Pois é. E foi aprovada a lei de igualdade racial, a lei de igualdade salarial, que homens e mulheres recebem o mesmo salário, gente. Então, assim, não, a gente está falando de Brasil, né? Se a gente for falar a nível mundial, assim, foi uma coisa quase pioneira, né? Exato. É impressionante, né? Mas a gente espera também que esse episódio aqui seja uma gotinha no oceano, entendeu? Uma sementinha. Eu digo que em muitas coisas que a gente faz no sindicato, a gente planta semente e a gente aos poucos vai regando. Então é isso, a gente plantou a semente já. Essa semente está plantada, porque a gente tem falado desse tema já há algum tempo, desde que a gente assumiu, a gente tem falado. Até porque o sindicato, na diretoria, temos uma diretoria paritária. Dois homens e 2 mulheres. No CGE também é bem igual, né? É bem paritário também. Carol... É só dos PGPS que são as 2 mulheres. Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que é um trabalho que a gente começou e a gente sabe que ainda tem muito a ser feito. Mas que bom que temos nós, que temos vontade de fazer, que temos
né, energia. Temos Vanessa e Vanessa. Temos Vanessa Érica e Vanessa. Érica e Vanessa. Dupla sertaneja. Eu vou aproveitar aí para encerrar, porque a gente já conversou tá no nosso... um montão. Nossa. E foi muito bom, passou a hora, passou muito rápido. Eu nem Se senti. vocês querem dar algum recado final, fazer Isso. alguma fala? Podem falar. O microfone é de vocês. Olha, o que eu tenho para dizer que era uma coisa que eu estava esperando para comentar ainda, mas já acabou, nem senti. Graças a Deus que eu estava nervosa. Nós precisamos de dados. Dados do Ministério. O Ministério produza dados. Esses dados vão mostrar uma evolução. Porque ele vai mostrar que a gente finalmente está agindo, não apenas conversando, não apenas jogando conversa fora. Porque os dados, eles vão mostrar se nós estamos melhorando. Então, a gente vai precisar dessa comunicação, a gente vai precisar, enquanto comitê, da ajuda do Síndico de Itamaraty, para que o Ministério seja o mais transparente possível em promoções e da maneira como ele está conduzindo essa questão de promoção da diversidade, especificamente na questão de gênero. Essa produção de dados ela vai ser fundamental para que a gente finalmente entenda se estamos evoluindo ou não. E se não estamos evoluindo, o que a gente pode fazer para mudar isso? E nisso a gente precisa da ajuda do nosso Ministério. Perfeito. É isso. Corroborando, a gente teve... Isso está começando a acontecer, né? Os dados sobre, pelo menos, mulheres na diplomacia em 2022, a primeira vez, e agora, recentemente, o censo étnico-racial, que eu acho que é um passo importantíssimo para a gente ter uma fotografia do desastre, né? uma fotografia do realmente, a primeira coisa para fazer política pública é a gente saber qual é o nosso universo. Exatamente. E eu acho que os sindicatos, né? A administração, os comitês, a gente tem que estar muito alinhados, né, na obtenção e trabalhar a partir desses dados para a gente conseguir institucionalizar medidas que com o tempo possam reverter um pouco esse quadro. Exatamente, muito bem. Então, foi um prazer recebê-las. A gente agradece novamente muito, gente. A oportunidade. Ai, e a disponibilidade. Eu já estou querendo fazer outro. O comitê está à disposição. Foi ótimo. Eu acho que... eu espero que os nossos ouvintes e assistentes... Videntes é ótimo. Tenham gostado desse papo. Que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Dissemine a informação que você recebeu. A informação só para si, ela é valiosa só desse tantinho. A informação disseminada, espalhada, compartilhada, ela ajuda a todo mundo a plantar a sua sementinha, certo? Então, curta, compartilhe o nosso episódio em todas as suas mídias, ativa o sininho, parará, aquelas coisas, aquelas paradas de podcast, vocês sabem. E foi um prazer estar com vocês de novo. Gabi, quer encerrar? Obrigada, gente. Mês das Mulheres, é um mês de luta das mulheres, né? Por favor, no dia 8 de março, já vai ter passado, o nosso podcast vai ao ar no dia 14, né? Mas esse negócio, ai, que lindo, parabéns por ser mulher e dar uma florzinha. Eu prefiro que você cuide do jantar nesse dia, entendeu? Que você peça um iFood que seja, entendeu? Não só neste dia. Não, eu preciso que sejam todos os dias. Exato. Todos os dias. Carga mental é uma coisa que a gente não falou aqui, mas que está presente, porque eu tenho certeza que a gente está aqui. Nós somos habituadas, somos criadas para lidar com carga mental. É aquela questão, chega na mulher ser guerreira, a gente não quer mais ser guerreira. Não quero ser guerreira. Não, acabou. Não, eu só quero ser mulher, quero, entendeu? Falar o que eu vim para fazer. Vamos ficar de igual para igual, assim, nas atividades. Já tá bom. Já tá bom. E eu falo outro dia, eu tenho um filho homem. Então, eu falo que eu tenho que começar a desconstrução do machismo em casa. E para mim é um pouco mais fácil, porque, enfim, ele tem exemplos para seguir em casa. Tanto os meus quanto os do pai. Mas uma coisa que eu acho engraçado com relação a ele é que outro dia eu estava falando assim, mas ele lava a louça. Eu falei assim, olha, lá em casa a gente tem uma regra. Saber nadar, saber cozinhar e saber limpar a casa é tipo coisa básica da vida, tarefas básicas da vida. Qualquer ser humano tem que saber isso. Então, assim, e isso não deveria ser motivo de alguém falar, nossa, não é nossa, gente, pelo amor de Deus, é assim, deveria ser assim. Entendeu? A pessoa saber se virar, podendo, né? Óbvio, nós temos várias limitações, respeitadas as limitações de cada um, mas saber nadar, saber cozinhar e saber limpar a casa
É o básico. É o básico. Então foi isso, gente. Foi um prazer conversar aqui e esperamos vocês no próximo episódio. Curta, compartilhe e dissemine com a gente mais informação, que quanto mais a gente dissemina informação, mais a gente tem coisas positivas acontecendo. Obrigada! Obrigada.